Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma aula do componente curricular de História com a professora Vanessa? Então, vamos continuar com o nosso tema sentimentos. Já falamos muita coisa aqui sobre sentimentos, não é verdade? Somos seres humanos, vivemos em uma sociedade e é claro que nós expressamos diversos sentimentos, né? Todo ser vivo expressa sentimentos. As pessoas, os animais. Então, é claro que são temas dos nossos estudos, porque nós precisamos conhecer, compreender e saber lidar com os nossos sentimentos. Hoje, não diferente, eu trouxe um sentimento do medo. Quem tem medo? E medo de quê? Você tem algum medo? Você conhece alguém que não tem medo de nada? Impossível! Todo ser humano tem medo. Todos nós temos diversos sentimentos. E o medo é um desses sentimentos. Se você falou aí que conhece alguém que não tem medo, vamos por um exemplo. Nós passamos por um período de pandemia, o Covid-19. Agora estamos vacinados, estamos retornando aí para as escolas, para as nossas atividades, com alguns cuidados, é claro, mas com a vacina estamos nos sentindo mais seguros, correto? Mas e antes da vacina? Quem não teve medo? Todo mundo teve medo, não é verdade? Não só o nosso estado, o nosso país, foi geral. Esta pandemia, ela significa isso aí, que todos nós temos medo. Mas o medo precisa ser alguma coisa tão grandiosa? E se eu tiver medo de algo bem pequeno? Eu tenho que ter vergonha? Não, Às vezes temos medos de coisas tão insignificantes, não é isso mesmo? Mas é insignificante para aquela pessoa que não tem medo. Se eu tenho medo, ou se a outra pessoa tem medo, eu tenho que respeitar. Eu vou contar para vocês uma situação. Uma vez aconteceu de eu estar na rua, à noite, e faltou energia. Você já pensou? Ficou tudo escuro, estudante. Eu estava na rua. Vocês acham que eu fiquei com medo? Até chegar à minha casa, eu via pouco, eu não conseguia visualizar o espaço, estava tudo escuro. Eu estava com medo e eu percebia que as pessoas que também estavam na rua também estavam com medo. Por quê? Porque o medo é algo normal, estava todo mundo com medo do desconhecido, estava escuro. Já passou por uma situação dessa? Trouxe uma história para vocês entenderem que o medo é um sentimento que todos nós carregamos e que é natural. Vamos para a nossa história? Vamos lá, o tema da nossa história. Quem tem medo do novo? Quem é que tem medo daquilo que é novo? Que quando aparece, a gente se assusta porque não conhece. Quem é que tem medo de ser diferente? Chamar a atenção de quase toda a gente. Botar uma calça meio escandalosa, assim como umas calças todas rosas, toda cor de rosa. Quem é que tem medo de aprender um jogo, não saber jogar e passar por bobo? E você? Tem medo de telefonar e alguém atender, começar a falar e você não saber como se comportar? Quem é que tem medo de escutar a ideia de uma outra pessoa e ver que essa ideia é uma ideia boa e de jogar fora a sua ideia antiga, sem muita discussão, sem nenhuma briga? Mudar uma ideia, às vezes, demora. A gente não pode mudar toda hora. Mas ficar teimando numa ideia só, é uma coisa boba. Ora, tenha dó. Quem é que tem medo, afinal, de crescer? Já que tudo isso é apenas viver
A gente não gosta de ser diferente, mas goste ou não goste, tem que andar para frente. Voar como o vento, pois quem para é poste. A vida é movimento. E aí? Do que você tem medo? Tem medo do novo? Tem medo de achar a ideia do seu colega mais interessante? Tem medo de fazer novos amigos? Tem medo de nadar no rio? Tem medo de água? Tem medo de escuro? Qual o seu medo? Tem medo de não passar de ano? Olha, quantas perguntas. Temos medo de quê? Temos medo de algumas coisas. Esse sentimento do medo, ele nos expressa uma emoção, né? E os sentimentos, as emoções, nós expressamos, né? Com o nosso olhar, com as nossas expressões. No nosso dia a dia, nós utilizamos muito celular. Alguém aí discorda da professora? Não, usamos muito celular não, professora. Quem concorda que utilizamos muito o celular? E utilizamos o celular para expressarmos os nossos sentimentos quando estamos conversando com alguém. Utilizamos como? Utilizamos os emojis, não é isso mesmo? Prestem atenção. Existem emojis que expressam vários sentimentos. Já utilizaram alguns? Sim? Vamos analisar juntos aqui, olha. Vamos refletir alguns sentimentos utilizando esses emojis. Observem. Temos os emojis sorrindo. Olha, temos os emojis fazendo careta. Olha lá, temos emojis com áurea. Mandando beijo. Esses emojis, eles expressam um único sentimento? Observe os sentimentos que a professora trouxe. Feliz, medo, dúvida, tristeza, apaixonado, confiante e confuso. Isso significa que, além do medo, nós temos outros sentimentos. Não é isso mesmo? Então, eu trouxe alguns. São só esses sentimentos, estudantes? Não, né? Nós expressamos na nossa sociedade. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E nós expressamos os diversos sentimentos. Vamos lá. Se você for utilizar o emoji para expressar que você está feliz com uma atitude, em uma situação, qual emoji que você irá utilizar para demonstrar sua felicidade? Qual é a expressão do seu rosto quando você está feliz? Vamos lá? Vocês concordam que este emoji é de felicidade? Qual emoji ou expressão facial quando estamos com medo? É a mesma expressão de quando estamos felizes? É mais ou menos assim, né? A nossa expressão, olha, ai que medo. Olha. Qual emoji expressa quando estamos com dúvida? E aí, como fica o seu rostinho quando você está com dúvida? Fui lá na plataforma realizar as atividades, voltei lá no canal SMED GV, revi a aula, continuo com dúvida. Qual a minha expressão? Vamos ver? Olha, parece que eu estou de cabeça para baixo, eu li, eu reli, eu revi a aula e eu ainda continuo com dúvida. Vou mandar lá na barra fórum a minha dúvida para o meu professor. E aí eu vou expressar, ó, um ar de felicidade, porque a professora vai tirar todas as suas dúvidas, não é verdade? Muito bem. E o emoji de tristeza? Pense aí comigo. Estou triste. A gente fica cabisbaixo, não é isso? Um olhar mais caído. Olha, um sentimento, uma expressão, né? E quando estamos apaixonados pela minha sala de aula, por uma matéria, quem aí não tem uma matéria preferida?
Estou apaixonado pela matéria componente curricular de História da professora Vanessa. A professora Neuzinha vai ficar brava, hein? E aí? Quando você sabe que vai passar aula de língua portuguesa, não, da professora Neuzinha, né? Do componente curricular de História. Qual é a carinha de vocês? Qual é a expressão? Quem gosta do componente curricular de História vai demonstrar que está apaixonado, né? É uma felicidade além do normal. É um gostar que vai além, né? E confiante. Assistir todas as aulas, tanto da professora Neuzinha quanto da professora Vanessa. Então, eu estou confiante que eu vou acertar todas as atividades da plataforma. Qual é a minha expressão de confiante? Qual emoji? Vamos lá? Olha, sorridente, sereno, calmo, não é isso mesmo? Quando estamos confiantes, nós passamos uma serenidade, uma tranquilidade. E quando nós estamos confusos? Fiz certo ou não fiz? E aí, eu estou confuso. Eu realizei todas as atividades, mas estou confuso. Qual é a minha expressão de confuso? Dúvida. Olha. E será que eu acertei ou não acertei? Aquele suorzinho frio, né? Estou confuso. São alguns sentimentos que nós temos no nosso dia a dia. Muito comum. Professora, só algumas pessoas que expressam sentimento? Aqui nós falamos do medo, mas de todos os sentimentos? Todo ser humano expressa um sentimento. Todo ser vivo expressa sentimento. Você que tem animalzinho de estimação, como que você sabe que o seu animalzinho de estimação está doente? Porque ele expressa um sentimento, não é mesmo? Ele fica lá mais acuadinho no cantinho, né? Mais cabisbaixo, mais tristinho. Você sabe que algo não vai bem com o seu animalzinho. Então, todo ser vivo tem sentimentos. Todo ser vivo expressa sentimento. E o medo é algo ruim? Não. Às vezes ter medo é bom. Sabe por quê? Porque eu não vou sair me aventurando por aí, né? Eu tenho que ter medo, eu tenho que tirar minhas dúvidas com meu pai, com a minha mãe, com a minha professora, né? Com as pessoas mais experientes, com o meu responsável. Então, o medo nos leva a procurar as respostas certas. Não ter medo, não precisa ter vergonha de ter medo. Todos nós temos medos. Falando no medo, que tal a gente brincar um pouquinho? Será que tem como brincar com esse sentimento, professora? Tem sim, né? Porque às vezes, quando criança, a gente tem medo de coisas que parecem bobas. Porque quando a gente cresce, esse medo desaparece. Vamos para o nosso jogo? Preparados, estudantes? Vamos lá, lembrando que o nosso jogo tem o tempo, hein? Primeira pergunta. Pergunta número 1. Preparem-se. O medo é sempre ruim? Acabamos de falar sobre isso. É ruim o tempo todo ter medo? O medo é sempre ruim? Verdade ou mentira? O medo é sempre ruim. É uma afirmativa. É mentira, né? O medo não é sempre ruim. É bom ter medo. Todos nós temos dúvidas. Então, aquilo que a gente não tem certeza, a gente tem medo. Pergunta número 2. Preparem-se. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. O medo pode nos proteger. O medo pode nos proteger? Verdade ou mentira? Diante de tudo que a professora Vanessa falou aqui, o medo pode nos proteger? Verdade. Por que que o medo pode nos proteger? Porque nós não vamos ficar nos aventurando por aí. Vamos tirar as nossas dúvidas com o nosso responsável, não é isso mesmo? Muito bem, preparem-se para a terceira pergunta, também uma afirmativa. Sentir medo demais faz mal. Sentir medo demais faz mal.
Verdade ou mentira? O medo demais, o medo exagerado, ele faz mal, né? Nós temos que aí moderar esse sentimento. Não precisa ter medo de tudo, né? Tudo tem uma resposta. Eu vou atrás dessa resposta e eu não preciso ter um medo exagerado. Olha, vamos tentar achar essa cartinha de 200 pontos? Me ajudem aí, hein? Ih, acho que eu já perdi. Eu acho que ela está aqui, mas eu não tenho certeza. Ih, 50 pontos. É difícil achar a carta de 200. Pergunta número 4, uma afirmativa, na verdade. O medo de uma coisa dura para sempre. Não tem como mudar. E aí, diante de tudo que eu falei, o medo dura para sempre? Quando criança você tem medo de algo, cresce e continua com aquele medo? É mentira! Nós vamos superando os nossos medos, não é mesmo? Muito bem. E se meu amigo tem medo e eu não? Não posso, falar ou criticar o meu amigo. Eu vou ajudá-lo a superar o medo. A terapia pode me ajudar com os meus medos. O que é terapia? Conversar com as pessoas, expressar medo de quê que você tem. Então, a terapia pode ajudar com os meus medos? Pode sim, Eu posso expressar o meu medo e a pessoa irá me ajudar. Próximo, vamos lá? Pergunta número 6, preparem-se, é uma afirmativa também. Quando o medo me atrapalha, devo pedir ajuda. Então, olha, a terapia ela pode ajudar a superar o medo. Então, quando o medo me atrapalha, quando ele é muito, em excesso, eu devo pedir ajuda? Sim, devo pedir ajuda. Não tenho que ficar com vergonha, não. Não tenho que ficar com vergonha de crítica, Eu tenho que conversar com o meu responsável, com as pessoas mais experientes, até com o colega, Como que você supera o seu medo de determinada coisa? Porque eu tenho medo. E ele vai conversar com você e claro que você irá superar os seus medos. Lembrando, que é um sentimento muito natural, tá bom, estudante? Por exemplo, estamos retornando aí às nossas salas de aula, Já vem aí já um novo ano. E é claro que às vezes nós vamos ficar com medo, porque a pandemia ela não foi 100% extinta, 100% aí superada. Vamos voltar com alguns medos, mas é natural, tá bom? Basta a gente se cuidar. Nós vamos ficando por aqui, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Lembrando que ainda é preciso acessar a plataforma SMedEV para realizar as atividades. Basta apontar a câmera do seu celular nesta imagem que aparece no canto da tela. E também não deixe de rever as nossas aulas no canal do YouTube SMedEV. Combinado? E nos acompanhe nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.